Vingadores Ultimato foi uma combinação de 22 filmes, 11 anos e 3 horas de pura nostalgia. E a Marvel deixou o filme recheado de easter eggs e detalhes, e no meio dessas 3 horas foi bem difícil notar todos. E nesse vídeo veremos as 25 coisas que você perdeu em Vingadores Ultimato. Eu sou o Orki, e se você é um super fã da Marvel e adora easter eggs e detalhes, então inscreva-se no canal que tem mais vídeos do gênero. E não se esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal. Vingadores Ultimato faz uma abertura que é de partir o coração, onde a família inteira de Clint Barton desaparece na quinta. A esposa de Clint é interpretada pela atriz Linda Cardellini, e deve ser uma surpresa para você que Ava Russo, filha do diretor de Vingadores Ultimato Joey Russo, interpretou a filha do Clint, Lila Barton. Ele é a menina que o Clint estava treinando a usar um arco e flecha na cena de abertura do filme. Quando Thanos já aparece pela primeira vez no início do filme, ele estava no mesmo lugar que a gente viu ele em Vingadores Guerra Infinita. O lugar que a Nebula disse que se chamava o Jardim, e a sua armadura estava como um espantalho para proteger a sua ortiga. E o espantalho estava usando um pano que tem muita semelhança com a roupa simples que ele veste no quadrinho da Manopla do Infinito. Embora não seja tão idêntico ao que o Thanos estava vestindo nos quadrinhos, foi sem dúvida influenciado por isso. Quando os Vingadores sobreviventes enfrentaram o Thanos no jardim, antes do Thor cortar a cabeça dele, ele também cortou a mão. E se você esqueceu, isso é algo que aconteceu várias vezes no universo cinematográfico da Marvel, e também é uma referência ao Star Wars. Bucky Barnes, Eldridge Killian, Ulysses Klaue e Groot, todos eles perderam a mão na franquia. E em Vingadores Ultimato foi a vez do Thanos. De fato, o Bruce Banner também perdeu a sua mão quando quis inverter o estalo. Quando Steve Rogers está no comando de um grupo de sobreviventes da destruição, vemos a aparição do diretor Joey Russo como o primeiro gay do universo cinematográfico da Marvel, falando do seu namoro em 5 anos. Foi um detalhe fácil de encontrar, mas teve outra aparição óbvia na mesma cena, que foi o Gene Starlin, que interpretou outro participante do grupo que perguntou o Russo sobre o seu namoro. Starlin é um escritor de quadrinhos e artista, que foi responsável pela criação de Thanos e também personagens como Drax, Gamora e Shang-Chi. Os fãs se perguntam como Scott Lang escapou do Reino Quântico, porque esteve preso lá por muito tempo, e tudo isso foi revelado em Vingadores Ultimato. O túnel quântico na van que o levou ao Reino Quântico foi enviado a uma instalação de armazenamento em São Francisco, onde 5 anos depois, um rato ativou o túnel depois de clicar em alguns botões. O número do armazém era 616, uma referência ao nome do universo principal dos quadrinhos da Marvel. Falando dessa instalação, o guarda que deixou o Scott sair é uma estrela disfarçada bem conhecida, ninguém mais que Ken Jeong. A Yvette Nicole Brown também apareceu em Vingadores Ultimato, porém, a sua aparição foi fácil de identificar. Ele estava no elevador com Steve Rogers e Tony Stark em 1970. No filme da Capitã Marvel, a Capitã Marvel está com o cabelo longo. E em Vingadores Ultimato, 5 anos depois, a gente vê a Carol falando com a Natasha do espaço, em um dispositivo holográfico. Ele está com o cabelo curto. E se você é um super fã dos quadrinhos, deve saber que esse é o visual original da Capitã Marvel moderna. Na cena em que a Natasha estava falando com um holograma da Capitã Marvel, ela também estava falando com o Rocket, o Rhodey, a Nebula e a Okea. Todos eles estavam reportando suas missões. A Okea mencionou que havia uma grande atividade sísmica no oceano, e o plano para resolver esse problema foi ficar sem fazer nada. Talvez isso seria uma dica para a existência do Namor. Um dos melhores momentos em Vingadores Ultimato foi quando Tony Stark chegou à sede dos Vingadores com a notícia que ele sabia como viajar no tempo. Ele entra no seu carro esportivo e encontra o Steve Rogers. Tony Stark entrega a ele o seu escudo de vibrânio que tinha pegado em 2016 no filme Capitão América Guerra Civil. E quando ele entrega o seu escudo, podemos escutar uma música familiar bem no fundo. E essa era a música tema de Capitão América, o primeiro Vingador, de 2011. Vingadores Ultimato revelou que os sobreviventes asgardianos têm um novo lar, em Tønsberg, na Noruega, chamado Nova Asgard. Tønsberg tem uma história no universo cinematográfico da Marvel, porque foi o lugar onde os gigantes de gelo foram derrotados pelo exército de Odin, e a cidade onde o Caveira Vermelha encontrou o Tesseract.
Quando Steve Rogers, Tony Stark, Bruce Banner e Scott Lang viajam para a Batalha de 2012 em Nova York, a gente viu as consequências dessa batalha. O Capitão América entra num elevador com a equipe da Hydra, mas ao invés de repetir a incrível luta de 2014 em Capitão América, o Soldado Invernal, ele evitou conflito e sussurrou algo no ouvido do agente da Hydra, Jasper. Ele disse, "Hail Hydra", fingindo ser um agente da Hydra. Essa é uma referência engraçada à linha do tempo do quadrinho Secret Empire, quando Rogers diz a mesma frase para revelar que ele era um agente da Hydra o tempo todo. Enquanto eles estão em Nova York, os heróis alteraram os eventos que lá aconteceram, permitindo que o Loki fuja com o Tesseract. O que você não sabe é que poderia haver repercussões a isso no UCM principal. Tony Stark diz que as regras da viagem no tempo não são como De Volta ao Futuro. Por isso, alterar o passado não vai mudar a linha do tempo principal. Ainda assim, quando Steve Rogers viajou no tempo, envelheceu com a linha do tempo principal e, eventualmente, a série do Loki podia acontecer na linha do tempo principal do UCM. A aparição de Stan Lee em Vingadores Ultimato, que foi a sua última aparição, foi bem incrível igual às outras. Ocorreu com um assalto no tempo para os anos 70, interpretando uma versão velha dele mesmo, conduzindo na base militar com uma amiga, proclamando a ela que eles deviam espalhar amor e não guerra. A razão deles terem feito um assalto no tempo para os anos 70 era para que o Tony e Steve Rogers conseguissem o Tesseract e essa coisinha aí, mas o Steve será reconhecido nesse lugar, então ele teve que usar um disfarce. O disfarce incluiu uma camisa com o mundo de Roscoe, que nos quadrinhos é o nome do homem que substituiu o Steve Rogers como Capitão América, um herói chamado Nomad. O Tony Stark teve uma conversa com seu pai na mesma base militar, e quando o Howard entrou no carro, no fim da cena, uma certa atriz fez uma aparição. Era James Darcy, interpretando a Jarvis, o aparelho leal do Howard, reprisando seu papel da série de televisão Agent Carter. O que foi mais notável no filme foi que a Darcy se tornou a primeira atriz que estreou nas telinhas e apareceu em um dos filmes do universo cinematográfico da Marvel. A batalha final de Ultimato começou quando Capitão América, Stark e Thor confrontaram o Thanos, e não correu muito bem, porque o trio foi esmagado pelo Thanos. O Thanos acabou com eles e quebrou o escudo do Capitão América. O mesmo aconteceu no quadrinho A Manopla do Infinito, quando o Capitão lutou contra o Thanos sozinho. O filme está recheado de momentos épicos e, sem discussão, o mais épico veio quando o Capitão América finalmente levantou o Mjolnir no UCM. Vimos todos tentaram em Vingadores Era de Ultron, e em Vingadores Ultimato, quando o Capitão consegue, o Thor diz, "Eu sabia", como se ele soubesse que o Capitão fosse digno o tempo todo. Vingadores Guerra Infinita teve aquela cena incrível em que a Viúva Negra, a Okoye e a Feiticeira Scarlet se juntam para lutar contra a próxima Midnight, mas em Vingadores Ultimato foi bem melhor. Durante a batalha final, a Capitã Marvel está tentando obter a Manopla do Infinito na van do Scotland, e o Homem-Aranha comenta o quão difícil seria. Shuri, Nebula, Pepper Potts, Okoye, Valkyria, Mance, Gamora, Vespa e Feiticeira Scarlet juntam forças para ajudá-la, que com certeza será um filme de uma equipa feminina no universo cinematográfico da Marvel. No filme Homem-Formiga e a Vespa, Hope Van Dyne sorriu sarcasticamente quando Scott chamou o Capitão América de Cap, dizendo que ele era um grande amigo do líder dos Vingadores. Houve uma referência engraçada em Vingadores Ultimato, quando Scott e a Hope tinham a missão de devolver o túnel quântico de volta durante a batalha final. O Capitão América disse a eles o que eles tinham que fazer, e a Hope respondeu, "Estamos dentro, Cap." Ele e o Scott olharam um para o outro e sorriram. No funeral do Tony Stark, vemos um jovem adolescente que foi introduzido no universo cinematográfico da Marvel em 2013, em Homem-Aranha 3, Ty Simpkins. Ele cresceu muito, sem contar com a Lila Burdon e a Cassie Lang. A sua presença sugere que o universo cinematográfico da Marvel tem planos para os jovens Vingadores. Depois do funeral de Stark em Vingadores Ultimato, Jon Favreau's Hap Hogan, um dos melhores amigos de Tony Stark, pode ser visto sentado com a filha de Tony Stark, Morgan, fora da casa da família Stark. O Happy pergunta a Morgan se ela está sentindo fome. Quando ela pede um cheeseburger, o Happy diz,
como seu pai amava um cheeseburger, que é uma referência ao primeiro filme do Homem de Ferro de 2008. Quando Tony Stark chega em casa depois de ser capturado no Afeganistão, a primeira coisa que ele pediu foi um cheeseburger. O futuro do Thor foi mostrado em Vingadores Ultimato e ele se juntou aos Guardiões da Galáxia, pronto para fazer uma aventura com o Rocket e o Groot. O Deus do Trovão chamou a equipe de Asgardians da Galáxia, que é um nome real de uma equipe nos quadrinhos da Marvel. Quando o Steve viajou no tempo, era suposto ele ter voltado no presente em 5 segundos, e isso não aconteceu, porque ele escolheu ficar no passado com a Peggy Carter, e um Steve velho que viveu feliz por mais de 70 anos com a Peggy tinha voltado, e deu ao Sam Wilson o seu escudo, que é uma outra referência aos quadrinhos. Ele estava usando um casaco igual ao que ele usava quando era um menino magrelo de Brooklyn, em Capitão América, o primeiro Vingador. No fim de Vingadores Ultimato, a gente finalmente vê o Steve dançando com a Peggy, um fim satisfatório e um grande fim para o Capitão no UCM. Quando eles dançam, uma música toca, chamada It's Been a Long, Long Time, que foi ouvida em 2014 na trilha sonora de Capitão América, o Soldado Invernal. Os filmes do UCM são conhecidos por suas cenas pós-créditos, e muita gente esperava uma cena pós-créditos em Vingadores Ultimato, e não teve nenhuma. Parece que eles queriam mesmo mostrar o fim de uma era, mas houve algo, um som podia ser ouvido, que na verdade é o som que o Tony fez quando criou sua primeira armadura em 2008, em Homem de Ferro. E esse foi o vídeo de hoje. Se você viu algo que não foi mostrado no vídeo, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para apoiar o canal e aumentar a família em Chan.